Qual é a primeira coisa que toma conta da sua mente quando você acorda? Deus ou os seus problemas? Pense nisso por alguns segundos. Muitas vezes, antes mesmo de colocarmos os pés no chão, nossa mente já está correndo. Lembramos das contas, das responsabilidades, do trabalho, daquela conversa difícil, da decisão que precisamos tomar, da preocupação que ficou de ontem. Pegamos o celular, vemos mensagens, notícias, compromissos e, quando percebemos, começamos um novo dia já carregando um peso enorme. Mas e se hoje fosse diferente? E se, antes de entregar sua atenção ao mundo, você entregasse este dia inteiro a Deus? Antes das preocupações, antes das decisões e antes de qualquer problema, coloque o Senhor em primeiro lugar. Porque você não sabe tudo o que acontecerá hoje, mas Deus já conhece cada momento deste dia. O Salmo 5, versículo 3 diz: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi tinha um hábito poderoso. Ele não procurava Deus apenas quando as coisas davam errado. Antes de enfrentar inimigos, responsabilidades e decisões, ele direcionava sua voz ao Senhor pela manhã. Havia intencionalidade nisso. Antes de permitir que as circunstâncias determinassem a direção de seus pensamentos, Davi direcionava seu coração para Deus. Talvez seja exatamente disso que você precisa hoje. Não de controlar tudo o que acontecerá nas próximas horas, porque isso é impossível, mas de decidir quem ocupará o primeiro lugar em seu coração enquanto você atravessa este dia. Se você não escolher conscientemente para onde sua mente irá pela manhã, alguma coisa fará essa escolha por você. Pode ser o celular, pode ser a ansiedade, pode ser um problema que você deixou sem resolver ontem, pode ser o medo de algo que talvez nem aconteça. Mas quando você começa o dia buscando o Senhor, está dizendo: Deus, antes que qualquer outra voz fale comigo, eu quero ouvir a Tua. Existe outra verdade maravilhosa em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Essa passagem foi escrita em meio a um cenário de profunda tristeza. Mesmo assim, havia esperança. Jeremias conseguia olhar para toda aquela dificuldade e lembrar que a fidelidade de Deus permanecia. Isso significa que você não precisa começar hoje carregando tudo aquilo que aconteceu ontem. Talvez ontem você tenha errado. Talvez tenha perdido a paciência. Talvez tenha falado algo que não deveria. Talvez tenha permitido que a ansiedade dominasse sua mente. Talvez tenha pecado e hoje esteja se sentindo distante de Deus. Não use o seu erro como motivo para fugir do Senhor. Faça justamente o contrário. Aproxime-se dele. Em Jesus Cristo existe perdão. A cruz nos mostra que Deus não ignorou nosso pecado, mas também não nos deixou sem esperança. Jesus entregou sua vida por nós e ressuscitou para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Por isso, quando você reconhece seus pecados e se volta sinceramente para Deus, não precisa começar esta manhã tentando esconder aquilo que aconteceu ontem. Pode colocar tudo diante dele e receber sua graça. Pense na beleza dessa verdade. A misericórdia de Deus se renovou nesta manhã. Você recebeu mais um dia, mais uma oportunidade de buscar o Senhor, fazer escolhas melhores, amar melhor, perdoar, trabalhar, servir, aprender e caminhar com Jesus. Talvez nem tudo esteja como você gostaria, mas sua história continua. O Salmo 118, versículo 24, declara: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Perceba que o texto não diz que devemos nos alegrar porque tudo acontecerá exatamente como desejamos. A alegria está ligada ao fato de reconhecermos quem fez este dia. Existe uma diferença enorme entre ter paz porque tudo está dando certo e ter paz porque você confia em Deus, mesmo sem saber como tudo acontecerá. Talvez exista uma conversa difícil esperando por você hoje. Deus sabe. Talvez uma decisão importante precise ser tomada. Deus sabe. Talvez algo inesperado aconteça. Deus já sabe. Nada que surpreender você surpreenderá o Senhor. Você está entrando em horas que ainda não conhece, mas Deus não está entrando nelas pela primeira vez. Ele já conhece aquilo que existe adiante. Por isso, antes de correr para suas responsabilidades, faça o que Davi fazia. Olhe para Deus primeiro. Entregue seus planos ao Senhor. Entregue sua mente. Entregue seu trabalho. Entregue sua família. Entregue seus caminhos. E peça ao Espírito Santo que acompanhe você em cada momento deste dia.
Você não precisa começar esta manhã sozinho. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, "E eis que estou convosco todos os dias." Todos os dias, isso inclui hoje, isso inclui esta manhã. Isso inclui os momentos bons e também aqueles que você ainda nem sabe que enfrentará. A presença de Cristo não depende de um dia perfeito. Então, antes de seguir com suas tarefas, vamos fazer algo simples e poderoso. Vamos colocar este dia inteiro nas mãos de Deus, do primeiro compromisso até o momento em que você colocar sua cabeça no travesseiro novamente. Vamos pedir direção, proteção, sabedoria, paz e, acima de tudo, uma vida que permaneça perto de Jesus. Agora vamos orar. Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo presente de mais um dia. Obrigado porque meus olhos se abriram, porque posso respirar e porque tenho novamente a oportunidade de viver diante de Ti. Eu reconheço que a vida não está em minhas mãos. Cada novo dia é um presente e por isso minha primeira atitude nesta manhã é de gratidão. Senhor, antes de pensar em tudo aquilo que preciso fazer, eu quero pensar em Ti. Antes de entregar minha atenção às mensagens, às preocupações e às responsabilidades, eu entrego minha atenção a Ti. Antes de tentar controlar aquilo que acontecerá hoje, eu reconheço que Tu és Deus e que posso colocar este dia em Tuas mãos. Assim como Davi dirigia sua oração a Ti pela manhã, eu também dirijo minha voz ao Senhor agora. Recebe minha oração. Recebe meu coração exatamente como ele está. Tu conheces aquilo que estou sentindo, conheces minhas preocupações, minhas expectativas e até os pensamentos que eu ainda não consegui colocar em palavras. Pai, eu te agradeço porque Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Ontem não foi perfeito. Eu não fui perfeito. Talvez existam coisas das quais me arrependo. Talvez eu tenha agido de uma maneira que não Te agradou. Talvez tenha alimentado pensamentos errados, falado palavras erradas ou tomado decisões que não deveria ter tomado. Eu não quero carregar aquilo que precisa ser colocado diante de Ti. Por isso, Senhor, perdoa meus pecados. Mostra aquilo que precisa ser corrigido dentro de mim. Não quero apenas sentir alívio, quero transformação. Se existe algo que preciso abandonar, dá-me forças. Se preciso pedir perdão a alguém, dá-me humildade. Se preciso mudar alguma atitude, ajuda-me a começar hoje. Jesus, obrigado porque posso encontrar perdão em Ti. Obrigado porque não preciso tentar conquistar o amor de Deus através da minha própria perfeição. Na cruz, Tu fizeste aquilo que eu jamais poderia fazer por mim mesmo. Tu carregaste nossos pecados e ressuscitaste. Por isso hoje eu não quero caminhar dominado pela culpa. Quero caminhar em arrependimento, graça e obediência. Pai, vai à minha frente nesse dia. Tu conheces cada lugar onde estarei, cada pessoa com quem falarei, cada decisão que precisarei tomar e cada circunstância que enfrentarei. Eu não conheço as próximas horas, mas Tu conheces. Por isso, prepara meu caminho. Guia meus passos. Se eu estiver prestes a tomar uma decisão errada, dá-me discernimento para perceber. Se alguma oportunidade aparecer, ajuda-me a saber se ela vem de Ti. Se alguma porta precisar permanecer fechada, dá-me maturidade para não tentar forçá-la. E se uma porta correta se abrir diante de mim, dá-me coragem para atravessá-la. Senhor, guarda também minhas palavras. Quantos problemas poderiam ser evitados se aprendêssemos a pensar antes de falar? Por isso, antes de cada conversa importante, lembra-me de Ti. Não permita que eu seja controlado pela raiva, pela impaciência ou pelo orgulho. Que minhas palavras carreguem verdade, mas também graça. Espírito Santo, acompanha-me durante todo este dia. Quando eu estiver trabalhando, lembra-me de que Tu estás comigo. Quando eu estiver dirigindo, caminhando, estudando, resolvendo problemas ou simplesmente realizando tarefas comuns, mantém meu coração sensível à Tua presença. Não quero buscar Deus apenas durante alguns minutos de oração e depois viver o restante do dia como se estivesse sozinho. Pai, eu também entrego minha mente a Ti. Talvez eu tenha acordado preocupado. Talvez existam pensamentos sobre o futuro tentando roubar minha paz antes mesmo de o dia começar. Talvez eu esteja imaginando problemas que ainda nem aconteceram. Senhor, acalma minha mente. Filipenses, capítulo 4,
Nos ensina-se a apresentar nossas necessidades diante de Ti em oração e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. É essa paz que eu peço nesta manhã. Não necessariamente a ausência de problemas, mas uma paz que permanece mesmo quando existem coisas que ainda precisam ser resolvidas. Onde houver ansiedade, traz paz. Onde houver medo, fortalece minha fé. Onde houver confusão, dá clareza. Onde houver desânimo, renova minhas forças. Onde o peso de ontem ainda estiver tentando entrar neste novo dia, ajuda-me a colocá-lo definitivamente em Tuas mãos. Senhor, eu também Te entrego minha família. Guarda aqueles que amo. Acompanha cada um deles em seus caminhos. Dá-lhes sabedoria em suas decisões e protege-os do mal. Que nossa casa seja um lugar onde Tua presença seja bem-vinda, onde exista perdão, respeito, amor e paz. Entrego também meu trabalho e minhas responsabilidades. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Ajuda-me a fazer aquilo que precisa ser feito com dedicação e honestidade. Não permita que a busca por resultados ocupe o lugar que pertence a Ti. Quero prosperar naquilo que for bom e correto, mas não quero ganhar coisas e perder minha comunhão contigo. Se hoje eu enfrentar dificuldades, lembra-me rapidamente de que Tu continuas comigo. Não permita que um problema de alguns minutos determine o espírito do meu dia inteiro. Quando algo sair diferente do planejado, dá-me paciência. Quando alguém me frustrar, dá-me domínio próprio. Quando eu cometer algum erro, dá-me humildade para corrigir e continuar. Pai, fortalece também meu corpo. Dá-me disposição para aquilo que preciso realizar. Nos momentos de cansaço, ajuda-me a reconhecer meus limites. Dá-me equilíbrio para trabalhar e também sabedoria para descansar. Que eu cuide com responsabilidade da vida que Tu me deste. Eu Te agradeço também pelas coisas boas que ainda acontecerão hoje e que eu nem conheço. Talvez uma conversa simples traga alegria. Talvez eu receba uma notícia boa. Talvez apareça uma oportunidade. Talvez eu apenas perceba algo bonito que normalmente passaria despercebido. Não permita que eu esteja tão preocupado procurando grandes bênçãos que deixe de agradecer pelas pequenas. E, Senhor, eu também Te agradeço pelas portas que Tu não abrirás. Nem tudo aquilo que eu quero é necessariamente bom para mim. Por isso, se eu pedir alguma coisa que não esteja de acordo com Tua vontade, dá-me confiança suficiente para aceitar Tua direção. Eu não quero apenas um dia fácil. Quero um dia vivido contigo. Não quero apenas receber bênçãos, quero me tornar mais parecido com Jesus. Não quero apenas que Tu resolvas meus problemas. Quero aprender a caminhar contigo mesmo quando existem problemas. Jesus, ocupa o centro deste dia, que minhas atitudes revelem algo de Ti, que eu tenha compaixão pelas pessoas, que eu saiba perdoar, que eu consiga perceber alguém que precise de ajuda, que eu não viva completamente absorvido por mim mesmo. E se alguém que está fazendo esta oração ainda não conhece verdadeiramente Jesus, Pai, que esta manhã seja mais do que apenas o começo de outro dia, que seja o começo de uma nova vida contigo, que essa pessoa compreenda que Cristo não veio apenas para melhorar nossos dias, mas para nos reconciliar contigo, que ela reconheça sua necessidade de perdão, coloque sua fé em Jesus e comece a caminhar com Ele. Senhor, eu não sei exatamente como este dia terminará. Não sei tudo aquilo que acontecerá entre esta oração e o momento em que eu voltar a dormir, mas sei quem estará comigo. Tu estarás, e isso muda a maneira como eu entro nesse dia. Por isso entrego meus planos a Ti, entrego meu tempo, entrego minhas decisões, entrego minha família, entrego meu trabalho, entrego minhas preocupações, entrego minhas expectativas. Entrego aquilo que posso controlar e aquilo que jamais conseguirei controlar. Que a Tua vontade seja feita em minha vida, que o Espírito Santo me conduza, que a paz de Cristo governe meu coração e que, quando esta noite chegar, eu possa olhar para trás e reconhecer que caminhei contigo durante este dia. Obrigado por me ouvir, obrigado pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã, obrigado porque não estou entrando neste dia sozinho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Antes de começar suas atividades, guarde uma coisa no coração. Você acabou de entregar a Deus um dia que ainda nem aconteceu. Talvez daqui a algumas horas surja alguma coisa que tente roubar sua paz. Talvez um plano mude, uma pessoa diga algo que incomode você ou uma preocupação apareça novamente.
Quando isso acontecer, lembre-se desta oração. Você não precisa pegar de volta aquilo que acabou de colocar nas mãos de Deus. Davi buscava o Senhor pela manhã porque sabia que precisava de direção antes de enfrentar aquilo que estava adiante. E você pode desenvolver esse mesmo hábito. Não precisa ser sempre uma oração longa. Existem manhãs em que você terá bastante tempo e outras em que conseguirá dizer apenas algumas palavras sinceras. O importante é que Deus não seja apenas alguém que você procura quando tudo dá errado. Faça dele o primeiro lugar para onde seu coração corre. E lembre-se das palavras de Lamentações. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Isso significa que amanhã, se Deus lhe conceder um novo dia, haverá novamente graça para caminhar. Você não precisa receber hoje forças para enfrentar os próximos 10 anos. Precisa da graça de Deus para viver este dia. Jesus também nos ensinou a não viver consumidos pela preocupação com o amanhã. Cada dia possui seus próprios desafios, então não carregue nesta manhã problemas de uma semana que ainda nem chegou. Caminhe com Deus hoje. Resolva aquilo que precisa ser resolvido hoje. Ame as pessoas que Deus colocou perto de você hoje. Faça aquilo que está ao seu alcance hoje e entregue o restante ao Senhor. E existe algo ainda mais importante. Não faça da oração da manhã apenas uma maneira de pedir que Deus abençoe todos os seus planos. Permita também que Ele mude seus planos. Existe uma diferença enorme. Às vezes, nós queremos dizer: Senhor, aqui está tudo aquilo que decidi fazer. Agora abençoa. Mas uma vida realmente entregue diz: Senhor, aqui estão meus planos. Se precisar mudar alguma coisa, guia-me. É assim que começamos a viver, não apenas buscando a mão de Deus, mas buscando o próprio Deus. Então siga para este dia com esperança. Não porque eu possa prometer que nada difícil acontecerá, mas porque você não enfrentará nada sem que Deus saiba. Não porque todas as portas abrirão, mas porque até uma porta fechada pode ser usada pelo Senhor para direcionar seus passos. Não porque você será perfeito, mas porque quando falhar, poderá voltar novamente para a graça de Cristo. Comece seu dia olhando para Jesus antes de olhar para seus problemas. Busque a presença dele antes de se perder nas preocupações. E quando sua mente tentar correr para o futuro, traga-a novamente para esta verdade: Deus está comigo hoje. Se esta oração abençoou sua manhã, escreva nos comentários: Senhor, este dia pertence a Ti. Deixe o seu like e inscreva-se no meu diário com Deus para começarmos outros dias juntos na presença do Senhor. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa entregar sua manhã a Deus, e existe mais uma oração aqui no canal que pode continuar fortalecendo sua fé e sua caminhada com Jesus. Ela está aparecendo na tela agora mesmo. Que Deus guarde seus passos, dê sabedoria às suas decisões e encha seu coração com a paz de Cristo durante todo este dia. Deus abençoe você e até a próxima oração.